Eu fui pra Cuba, eu acho que lá pra 2005, 2006, Sim. cara. Eu vou falar da minha experiência Sim. lá, mas eu quero muito saber. Ô, Fabi, você pode? Não, tô de dia. Tá de dieta? Ah, mas Também tô. 50 polichinelo resolve, não tem problema, né? Agora fiquei mal. Come um, vai. Não, deixa eu almoçar e eu como. Eu não sou! Daqui a pouco. Ah, tá. Então tá bom. Mas aí, respondendo sua questão, por que tem gente que me ama e me odeia? Né? É. Porque, só pra dar um exemplo. Sim. Você fez uma thread sobre Cuba. o Cuba que viralizou. É. E eu vi muita gente elogiando e muita gente descendo o pau. É. E por quê? Questão de fé. Como assim? A galera tem fé? Sem saber, a galera só tem fé. Então, porque assim, no meu perfil ali, eu não tenho muito essa coisa de ficar defendendo o político de modo geral. É lógico que eu tenho, assim, as minhas preferências ideológicas, né, todo mundo acaba tendo, né? Mas quando vai pra linha da política, de uma forma geral, eu não fico defendendo esse ou aquele. Então ali é normal eu falar mal de Lula, falar mal de Bolsonaro, então por isso que tem muitas pessoas que não gostam, que são as pessoas que aquilo que você fala mexe com a fé delas. Entendi. Né? Então, assim, porque as pessoas, elas criam uma imagem, um né? certo endeusamento num político ou numa ideologia. E é engraçado, né? E aí e elas se fecham para outras Não, e aí informações. eu acho que na cabeça dela, pô, eu defendi, briguei com a família, briguei com todo mundo. E agora eu vou voltar atrás, ela não, mesmo que ela vê que tá errado, ela não volta atrás. Então, né? assim, as pessoas que se incomodam com isso. Porque, assim, se eu falar pra você uma coisa, tipo, X coisa sobre a Rússia, você vai falar, foda-se. É, Porque você não é apaixonado pela Rússia. exato. Você não tem uma fé, tipo, não, aquilo ali é a coisa melhor do mundo, eu quero aquilo pro mundo. Eu sou corintiano, você fala mal do Corinthians, eu vou ficar puto também? Não vou, né? Mas assim, as pessoas que elas acreditam cegamente numa ideologia não são diferentes das pessoas que acreditam cegamente na sua religião. Entendi. Não é diferente. O comportamento é muito parecido. Eu acho que também. Então, quando você mexe com a pessoal- fé dela... O pessoal fala que parece torcida, eu acho que parece mais religião do que torcida. É religião. Também é religião. Você pode ver, o Lene que é do gospel aí, pode me dizer, não sei, O quê? nas igrejas aí, mas os comportamentos que existem na igreja são muito semelhantes aos comportamentos de grupos dentro de determinadas ideologias. Então, por exemplo, você pega dentro da igreja, você tem os momentos de testemunho. Certo, Lene? Que é aquele momento que você vai lá e você fala, olha, Púlpito, fala. eu tava com uma doença, eu tava com uma situação assim, um problema no trabalho, orei, tal, e me veio um livramento, me veio uma bênção, tal. Você vai lá dar um testemunho. Esse testemunho, ele é genuíno. Ele é genuíno. Mas, né, eu tava até conversando um pouquinho com o Lene aqui antes, a gente não pode esperar a santidade de pessoas dentro da igreja. Tem muitas pessoas que vão lá para sinalizar a virtude. Para mostrar o quão santificada ela é. O quão ela é abençoada. Então ela vai lá, porque agora eu tô com emprego ganhando não sei quanto. Comprei um carrão. Entendeu? Então tem uma... Mas principalmente uma sinalização de virtude, tipo, dentro desse micro-organismo aqui, eu estou completamente comprometido, eu sou a pessoa exemplo, minha família é comprometida, então existe uma sinalização de virtude. E quando você vai para esse meio, por exemplo, mais pessoal mais progressista, esquerda e tal, existe essa coisa da sinalização de virtude também. Então, assim, tem muitos comportamentos que você vai encontrando parecidos, né? E quando eu falo de fé, porque é exatamente isso. Quando você está na igreja e você é muito fanático, e alguém chega para você e fala, olha, isso que você leu na Bíblia, ou isso que o pastor te falou, é mentira. A sua primeira reação é de negação. E você vai ficar com raiva da pessoa por ter falado aquilo. É a primeira reação. Entendeu? Às vezes você pode até questionar, tal, mas a primeira reação, por quê? Porque abalou a sua fé. Exato. Então o que eu percebi ali, e eu até brincava com isso, falava assim, é porque mexeu com a sua fé. Por quê? Porque as pessoas que veneram o regime cubano, os países socialistas, elas já transcenderam a análise crítica, a análise racional daquilo e partiram para a fé. Então quando você chega, porque assim, porque em Cuba não tem pessoas pedindo esmola na rua. Eu fui lá e filmei. Tem. Filmei um monte. E aí a pessoa fala o quê? Em Cuba não tem pessoas... Aí você filma e a pessoa que fala que... Falaram que eu filmei no centro de São Paulo, falaram que é mentira. Então... Cara, o cara tem imagem... É negação. É negação. Não, porque você pegou só aquela... Daí, ou então vai para o batismo. Por que você não vai pegar filmar os moradores de rua de Los Angeles? Porra, porque ninguém fala que não tem. Todo mundo sabe que tem. Todo mundo sabe que ninguém fala que não tem. Agora, lá falam que não tem. Porque em Cuba, sei lá, ninguém passa fome. Eu fui lá e tem um vídeo de cubano falando, a gente passa fome. Eu tenho um áudio de um cubano que eu fiquei na casa dele,
que ele mandou pra mim no WhatsApp, pô, de cortar o coração. Putz. Entendeu? Porque o cara, eu deixei um dinheiro a mais pra ele do que o valor lá, e ele mandou um áudio, mas super agradecido, falando pra, assim, que eu falei, eu agradeci a oportunidade, né, de estar com ele, com a família dele e tudo. Ele falando, eu que agradeço você por dar a oportunidade de eu alimentar minha família, né? Então, assim, é umas coisas pesadas de você ouvir os relatos das pessoas, aquelas filas absurdas, pessoas que não encontram comida, né? Porque tudo é controlado, a gente vai falar bastante disso, mas muito controlado pelo Estado. Então, eu quis mostrar essas coisas de uma forma muito escrachada, entendeu? Tipo, com vídeo, muitos vídeos. Então, Escancarada. Tem muito vídeo de pessoas procurando comida nas latas de lixo. A gente pode colocar algumas coisas Não, eu nesses mostro, vídeos? eu ponho. Então eu ponho. você vai colocando, tá? Eu ponho. No meio do papo você coloca aí. Então, assim, tem vídeos, fotos, tudo mais, das pessoas vasculhando o lixo para pegar comida. Poxa. Então, assim, essa é a realidade. Então, as pessoas que só consomem o conteúdo dos influencers e tudo mais, de esquerda e tudo mais, eles só vão falar bem. Eles só vão falar bem. E aí, quando você lhe confronta com uma realidade, não, esse cara tá mentindo. A gente teve um programa aqui sobre Cuba, e eu mostrei sua thread pro pessoal. Então, depois vê a reação deles, tá? Então, eu tenho certeza que eles vão questionar tudo, porque é lógico que eles vão questionar. Mas eu sempre parto do seguinte princípio, eles vão questionar com quais informações? Argumentos, né? Com quais argumentos? Aqueles fornecidos pelo governo cubano ou aqueles obtidos pela comunidade internacional livremente? Eles vão usar argumentos procedidos pelo governo cubano. Por quê? Porque o governo cubano não permite auditores ou analistas, observadores internacionais ir lá e ter acesso amplo às informações. Quando eles liberam, que é raro, quando eles liberam em áreas muito controladas, ou seja, preparam um cenário para receber aquelas pessoas. Então, assim, eu não acredito em ditadura. Para mim é simples assim. Né? Então, assim, quando as pessoas falavam assim, Não é que você não acredita que exista ditadura. Não, eu você acredito no que a ditadura fala. Ah, entendi. No que uma ditadura fala, eu não acredito. Entendi. Né? Então, quando eu fui, foi em março desse ano, né? Mas ainda se falava muito de Bolsonaro e tudo mais e tal. E aí eu questionava, falei, quando era o governo Bolsonaro, você acreditava nos relatórios da SECOM? Da Secretaria de Comunicação? Ou você achava que aquilo era propaganda? Não, porque era tudo mentira. Então, porque você... Assim, e olha que a gente está falando de Brasil, que o Brasil aceita observadores internacionais, existe pluralidade partidária, existe transparência das informações e tudo mais. Então, e lá não tem nada disso. Então, assim, você tem que acreditar mesmo, é fé. Então ele falou, não, aqui tá todo mundo muito bem alimentado, não falta comida para ninguém. Bom, se ele falou, então é verdade. Para mim é mentira. E eu fui lá e eu vi que é mentira. Né? Então, assim, é bem provável, né, que eu não vi, mas é bem provável que eles tenham usado argumentos sobre isso usando dados do próprio governo. Entendi. E daí você fala, mas tem, por exemplo, o IDH cubano, que ele é alto. Que usaram esse argumento. Exatamente, com certeza. Então, assim... O DH é alto, índice mas quem que mede isso? O próprio governo? Quem mede é o PNUD, que é um braço da ONU. Tá. Só que ela faz essa avaliação baseada em dados fornecidos pelo próprio governo. Que pode mentir. Então, assim, eles têm pessoas da ONU lá dentro de Cuba, tem vários funcionários da ONU lá dentro de Cuba. Eles aplicam as pesquisas? Não, eles não aplicam. Quem aplica as pesquisas, quem faz o levantamento de dados é o governo cubano. Eles podem confrontar e tudo mais, mas a bem da verdade, quem forneceu os dados foi o governo cubano. Eles optaram por acreditar nesses dados. Eu não acredito. Até porque eu vou ouvir, foi o que aconteceu lá, eu fui ouvir o povo. E o povo, também cara, fiz isso. o povo, tipo... Conversei muito com o povo também. Eu falei assim, eu vou dizer assim, é lógico que se você andar em Cuba, é lógico que você vai encontrar quem apoia o governo. É óbvio que vai. Aqui, assim como aqui no Brasil, você encontra quem apoia e quem não apoia. Você vai encontrar gente que apoia. Mas não é só o que as pessoas falam, mas eu não encontrei, eu conversei com várias pessoas, eu não encontrei ninguém que apoiasse o governo.